E olha só, gente, muitos casais que estão aí em um casamento conturbado não querem se separar por medo de como vai ser a vida depois. Mas se o relacionamento não tá bom, adianta continuar arrastando, será? E para explicar sobre esses medos e pensamentos que temos em relação ao divórcio, está aqui comigo a psicóloga Caroline Bruning. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, tudo bem? Medo é normal, Carol, porque assim, a gente percebe muitos casais que eles veem que a situação não está boa, né? Eles sabem, mas, poxa, será que eu vou acabar com tudo agora? A gente andou até aqui tanto tempo, vou perder todo esse tempo. É medo que explica essa situação? Eu acho que muito ainda mais quando a gente está muito tempo num relacionamento, a gente pensa, tá, como é que eu vou fazer para começar de novo? Eu já ouvi alguma pessoa dizer, dá tanto trabalho conhecer alguém e aí começar do zero, eu odeio essa etapa de conhecer gente nova. A gente vai criando justificativas para iniciar coisas novas porque a gente tem medo de não dar certo, medo de ficar sozinho, medo de que aquela pessoa que eu tive foi a minha única chance no amor, mesmo que isso não seja muito consciente, se eu pensar um pouco, geralmente está muito motivado ao medo de ficar sozinho. Até outras questões que a gente coloca, como é que vai ser com os filhos? Como é que vai ser financeiramente? Como é que vai ser separar as coisas? Isso tudo é difícil e é frustrante, é pesado, é emocionalmente pesado essas divisões. Mas será que são razões boas o bastante para eu ficar num casamento? Para colocar a sua felicidade em último lugar? Pois é. Porque aí você cita várias coisas que realmente pesam num relacionamento. Um casamento de muito tempo, com certeza tem a vida financeira entrelaçada, os filhos estão nesse meio. Vamos falar da vida financeira. A pessoa pensa, tá, será que eu vou conseguir me manter? O que ela precisa pensar nesse momento? Se realmente ela está infeliz, não aguenta mais essa relação, mas vai dar conta de pagar, sustentar a si mesma? Uma separação é algo que tem que ser planejado e pensado cuidadosamente, né? Uma coisa que a gente faz da noite pro dia. Isso é importante. E no impulso. No rompante, né? Exatamente. Até porque as pessoas, quando elas moram juntas, se casam, elas planejam fazer isso uma vez só. Então, na hora de separar, eu também preciso tomar esse cuidado e ir criando um processo para eu sair. Eu preciso pensar como é que vai ser minha questão financeira. Eu preciso pensar que o ideal é que eu dependa cada vez menos, se não de nenhuma maneira, dessa companhia que eu estou me separando. Preciso me programar. Então, se eu tenho essa ideia de me separar, eu preciso cultivar essa ideia. Eu preciso ir imaginando como vai ser, o que eu faria, quais as minhas alternativas. Não é uma decisão que a gente toma da noite para o dia, né? Em relação aos filhos, muitos casais não têm filhos, mas muitos têm, né? E aí, em relação aos pequenos, ou às vezes nem tão pequenos assim, precisa uma conversa prévia com eles? Ou eles vão estar no meio do turbilhão e vão ter que encarar isso dessa forma? A primeira coisa a lembrar é que pai e mãe são uma coisa, casal são outra. Infelizmente, muitos casais acabam envolvendo as crianças no meio do divórcio como se elas tivessem algum dizer naquilo ali, alguma participação naquilo ali. É o casal que está se separando, não são os pais que estão deixando de ser pais. Ah, mas a criança vai nascer num lar quebrado, num lar que falta um pai, falta uma mãe. O que será que é pior para a criança e para o crescimento dela? Um casal que não se dá bem, que briga o tempo inteiro, que é distante um do outro, porque essa vai ser a referência de relacionamento dessa criança no futuro. Exato. Ou dois pais que talvez são melhores pais distantes um dos outros. Que continuam sendo pais e, melhor, amigos. Eu não sei se amigo dá pra ser sempre. Porque às vezes, né? Às vezes a separação é muito traumática, mas que eu consiga fazer de uma forma civilizada e lembrando sempre que a criança não tem, ou o filho, não tem nada a ver com a minha separação. Exato, talvez seja isso. Não exatamente amigo sempre, mas civilizado, né? Entender que a criança não precisa ter o reflexo dessa briga conjugal, ex-conjugal. E que ela não precisa ser um peão também, né? Porque às vezes a criança, coitada, ela acaba sendo uma moeda de troca ali, ela faz parte da raiva do casal e a criança, um pai põe pilha no outro, falando mal da mãe ou do pai, não sei o quê. Não façam isso. Isso é péssimo pro filho, isso é péssimo para como essa criança vai lidar com o futuro quando ela for um adulto, para as relações dela, isso tem que ser tido muito cuidado. Falar com as crianças, claro, à medida que da compreensão da criança, você vai trazendo, olha, o papai e a mamãe não estão felizes juntos, mas isso quer dizer que se vão se separar? A gente vai morar em casas diferentes, mas a gente continua se dando bem, a gente não deixa de ser seu pai e sua mãe. Isso é importante reforçar sempre, que é o marido e a mulher que estão se separando, Perfeito. não o pai e a mãe que estão se separando do filho, né? Exatamente, boa observação. Agora, a gente percebe assim, quem quiser, inclusive, pode mandar o WhatsApp que a gente está recebendo aqui, vou colocar no ar daqui a pouquinho. Quando estiver pronto, já pode pôr no ar para mim, tá bom?
A questão é a seguinte, a pessoa percebe que no dia a dia o relacionamento não está indo bem, não se entendem mais, sentam para conversar, o negócio não flui, não consegue um diálogo que diga não, ou a gente vai melhorar, vai por esse caminho e melhorar, ou é melhor a gente ir junto para a separação. Não consegue sentar e fazer isso. E aí, em certo momento, um dos dois pensa assim, não, mas eu acho que eu tô infeliz, tô muito infeliz, não aguento mais isso aqui. Mas ainda dá, mas a pessoa é tão boazinha, ela tem esses predicados, ela tem essas coisas boas, acho que eu vou insistir mais um pouquinho, e vai, e vai, e vai. Mesmo depois de ter decidido, não, eu vou me separar. Não vale a pena tentar mais um pouco. Em que momento a gente tem que colocar isso em xeque e o que colocar na balança? É muito complicado porque a gente cresceu com uma ideia romantizada de relacionamento. Que tem que ter sofrimento, que eu tenho que ir até o fim, que eu tenho que lidar com ciúme, que eu tenho que aceitar as migalhinhas que a pessoa me dá, que eu tenho que, se tem coisas ruins, eu tenho que ignorar as coisas ruins, ou eu dou atenção demais para as coisas ruins. A gente tem dificuldade de se relacionar de modo geral, né? E eu tenho dificuldade de me colocar em primeiro lugar, porque eu vou achar o quê? Que eu sou egoísta. Porque a pessoa, coitada, ela é daquele jeito, mas talvez eu possa ajudar ela a ser melhor. Talvez se eu tiver mais paciência, ela vai ser diferente. Isso é muito complicado, porque às vezes eu não tô falando de um relacionamento saudável. Eu tô falando de uma dependência emocional, que eu me sinto responsável pelo meu parceiro. Como se ele não fosse adulto para tomar as decisões, para ser melhor, para ser diferente. Tem pessoas que não têm vontade de mudar. E elas não vão ser como eu gostaria que elas fossem. Eu preciso ver se eu não tenho uma expectativa errada daquela pessoa. Que ela talvez um dia se torne aquilo que eu gostaria que ela fosse. Eu tenho que estar com a pessoa pelo que ela é, não pelo que eu gostaria que ela fosse. Isso tem a Marília Mendonça, né? Acho que eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Cuidado! É tipo isso. Pergunta aqui da nossa audiência, pode colocar na tela. Nosso WhatsApp. Aqui, ó, tenho medo de me separar por causa dos filhos. Tenho um filho de 16 e outro de 18 anos. É normal esse sentimento? Penso muito neles. Os filhos em primeiro lugar, né, Carol? Então, normalmente os pais colocam. Os pais têm muito medo de como é que os filhos vão encará-los se eles tomarem essa decisão. Que os filhos vão cobrar deles, que eles vão deixar de ser um modelo, que eles vão deixar de ser um exemplo para a criança. Os pais têm muito medo de que eles saiam de casa, quem que vai entrar no lugar deles? Né? Se a mãe continua morando com os filhos e a mãe começa a namorar, será que eu tô seguro de mim como pai, que a mãe traga outro parceiro, o meu filho vai gostar menos de mim? Essas inseguranças todas são normais. Tudo isso pode acontecer. Se isso está pesando muito, é interessante até procurar ajuda profissional. E trazer filho e trazer pai para conversar juntos no consultório de psicologia sobre as expectativas um do outro, porque os pais têm essa preocupação muito grande de perder emocionalmente os filhos. E que os filhos deixem de gostar deles ou os tratem mal, ou enfim, porque eles tomaram essa decisão do casal. É por isso que eu falo, é muito importante frisar. E não é inesperado, obviamente que é muito esperado que as crianças tenham um baque também. Tem criança que criança sabe. Desde o começo elas veem que o casal não se entende, que não se fala, que é distante, que é frio. Tem crianças que até ficam felizes, ainda bem que alguém fez alguma coisa. Tem outras que ficam assustadas, mas você tem que trabalhar com elas porque não são elas que mandam na relação. Exatamente. Isso elas isso fazem tem que ficar... parte do ser filho, não do casal, né? Exatamente. Carol, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. E ótimas dicas. A gente tem que observar bem porque continuar infeliz não é o caminho, né? Exatamente. Até uma próxima, Carol. Obrigada. Valeu.